A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube e Facebook, a todos os irmãos que nos acompanham em mais essa escola bíblica. Hoje nós estamos na lição de número 11, a liturgia e as cidades, da série de lições, uma igreja para a cidade, o desafio da missão urbana. Então, nesse dia 13 de março, nessa lição 11, nós vamos trabalhar, vamos ter como objetivo compreender o que é o culto na perspectiva bíblica e quais são os desafios que temos hoje, no ambiente urbano para prestarmos culto que seja fiel à Bíblia e possua uma relevância. Então, lá, compreender o que é o culto da perspectiva bíblica e quais são os desafios, que temos hoje no ambiente urbano para prestarmos um culto que seja fiel à Bíblia e possua relevância. Então, a liturgia e as cidades, da série de lições, uma igreja para a cidade, o desafio da missão urbana. O texto base que nós iremos trabalhar é Atos 2,43. Atos 2,43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos, Então, ali após o Pentecostes, a pregação do Evangelho, os convertidos, como eles se postavam, o temor e os sinais e maravilhas que havia entre a igreja, os sinais realizados pelos apóstolos. Então, vamos, dentro dessa questão do contexto urbano, vamos estudar essa faceta, da atuação da igreja no contexto urbano, sobre o culto público, o culto que nós realizamos ali na igreja, o culto que nós, aqueles cultos oficiais, aquele momento que nós nos reunimos na igreja, tá certo? Então, essa é a faceta, esse é o tipo de atuação da igreja dentro do contexto urbano que nós vamos procurar trabalhar hoje, Então, a lição aqui fala: o culto é a maior expressão de adoração a Deus nos momentos em que a comunidade local se reúne, É um espaço de conexão das pessoas com Deus. Quando aqui fala assim, o culto é a maior expressão, de adoração a Deus, se nós pegarmos essa frase desavisadamente, nós podemos pensar que existem outras formas que são culto a Deus. Quando fala o culto, está falando de um culto específico, que é o culto comunitário, aquele culto de ajuntamento que nós realizamos na igreja. Nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos é culto, Então, quando se fala uma vida com culto, todo o culto a Deus é a maior expressão. Só que nós vamos falar de uma faceta apenas do culto, Então, dentro do contexto urbano, nós devemos fazer uma pergunta, O nosso culto, de fato, contribui para que as pessoas se conectem com Deus? Porque acima falou, é um espaço de conexão das pessoas com Deus. Então, é lógico que nós estamos todo momento ligados a Deus, mas naquele momento que nós nos reunimos, nós nos reunimos ali como comunidade, é um momento que levam as pessoas a ter uma maior comunicação com Deus, O homem comum, a pessoa comum, a mulher comum, vai ter, através do cultuar a Deus ali, juntamente com os irmãos, vai ter uma maior conexão com Deus. Eu lembro aqui agora da frase de Bonhoeffer, que fala que no culto comunitário, nessa comunidade, nessa comunicação entre os irmãos, nós aumentamos a nossa fé, porque às vezes parece que dentro do testemunho, o Cristo do irmão parece mais forte que o meu Cristo. E nessa maneira de eu estar interagindo com o irmão, com os irmãos, me leva a crescer também, eu ser levado mais próximo de Deus, Então, o culto aqui fala que não pode ter um fim em si mesmo. O culto, qual que é o objetivo do culto? O culto é a adoração a Deus, O culto é totalmente dirigido a Deus, somente a Deus. Esse é o maior objetivo do culto, Nós vamos ver no decorrer da lição algumas nuances que podem acontecer, algumas diferenças, mas
a maior expressão de adoração no culto público tem que ser voltado para Deus, para agradar a Deus. É lógico que nós, ao realizarmos esse culto com perfeição, né, com louvor voltado para Deus, ali nós vamos nos satisfazer, né, da presença de Deus, com todo o trabalho litúrgico, vai ser satisfatório a nós, né, vai ser satisfatório a nós, mas o culto, ele tem, não importa se é no campo, na cidade, ele tem que ser voltado exclusivamente para Deus, né? Primeiro é a vontade de Deus. E nós, dentro desse contexto, seremos também abençoados e nos satisfaremos no culto, tá bom? Então vamos refletir aqui nessa questão do como o culto, dentro de um contexto urbano, né, pode conectar as pessoas, né, e como nós chamamos as pessoas para cultuar a Deus, levar as pessoas dentro de um contexto urbano a cultuar melhor a Deus. Nós temos que ter sempre em mente que às vezes as nossas igrejas elas nasceram dentro de um contexto rural e muitas vezes nós nos perdemos um pouco na realização do culto, achando que nós estamos ainda cultuando a Deus de uma maneira bem rural, né? Tá certo? Mas primeiro vamos ver biblicamente, né? O que é culto, né? O que é culto? Como é que a Bíblia define culto, né? Como a Bíblia Sagrada vai definir culto para nós, tá certo? Como é que a Bíblia vai definir? Então, a descrição do culto na Bíblia, né? Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o culto, né, é um ajuntamento solene do povo de Deus para glorificá-lo, né? Às vezes nós vimos lá no Antigo Testamento, Moisés falando, Deus falando através de Moisés, lá no Pentateuco, né, sobre as convocações solenes, né, convocações solenes para que o povo de Deus se ajunte para um culto solene a Deus, um ajuntamento solene. Então, é uma celebração coletiva, né? Onde os adoradores se reúnem, onde os adoradores se reúnem para o quê? Para render graças a Deus, né? Por quem Ele é, por quem Deus é, né? O objeto da nossa adoração, por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito. Então, o povo de Israel sempre se reunia, né, ali no altar, nesse ajuntamento glorioso, né, solene, para adorar a Deus porque Ele era e pelo que Ele tinha feito, né, que Ele tem feito para com as pessoas. Então isso é tanto no Antigo Testamento como no Novo. Mas no Novo, né, no Novo tem as palavras mudam um pouco, né? Enquanto no Antigo Testamento o ajuntamento solene onde adoradores se reúnem para render graças a Deus, e no Novo Testamento já a palavra culto tem a ver com serviços, né? Serviços, né? Tanto no Novo, né? Como no Antigo Testamento, né? Trabalha nessa questão de serviço, né? O culto é um tipo de serviço que oferecemos a Deus. Oferecemos o melhor de nosso tempo, voz, habilidades e etc. Aqui está falando, o autor está pensando um pouquinho no nosso contexto, né? Assim, de tempo, voz, habilidades, atenção, ministério, né? Mas, quando se fala em cultuar de uma maneira geral, vamos ver Josué. Josué fala assim: mas para que servais, para que sirvam de testemunho entre nós e vós, entre as nossas gerações posteriores, para podermos cultuar ao Senhor. Então essa palavra aqui, cultuar, ela tem um significado básico de serviço, né? De servir ao Senhor. Tanto que nós, o povo mais antigo, né? Vamos falar do povo mais rural, o povo sempre falava assim: eu sirvo a Deus em tal igreja, eu sirvo a Deus em tal lugar, né? Vamos servir ao Senhor. Sempre havia uma convocação, a pessoa não fala assim muito, vamos cultuar a Deus, vamos servir ao Senhor. O povo antigo, né? Não era dentro de um contexto urbano, mas era rural, mas eles falavam sempre assim, em servir ao Senhor, embora eles talvez não conhecessem muito do hebraico, né? Mas eles estavam bem sintonizados, onde falavam assim, vamos servir ao Senhor. Então, sempre falavam em servir ao Senhor, buscar a vontade do Senhor. Então, no Antigo Testamento, a palavra hebraica, que é Iabad, né?
significa serviço, né? E no Novo Testamento, o culto está ligado a um substantivo que é latreia, né? Até a palavra idolatria vem disso aí, o culto, né? Vem disso aí também. Mas ido, né? Que é cultuar ou servir a ídolos, né? A palavra idolatria vem servir a ídolos, né? Mas aqui a palavra é servir ao Senhor, né? Então o verbo, quer dizer, servir ao Senhor em todas as circunstâncias. Então, lá no cântico, né? Se não me engano, no cântico de Maria, ou do pai de João Batista, fala assim: libertados das mãos dos nossos inimigos, ou cultuássemos sem medo. Isso é Lucas 1, verso 77, 74. Lucas 1, verso 74, diz assim: liberto das mãos dos nossos inimigos, ou cultuássemos sem medo. Então, como lá fala, na introdução falou assim, que o culto é uma das expressões, né, uma das expressões, maiores expressões, né, ou a maior expressão, mas aqui estamos falando do modo geral, que servir ao Senhor, cultuar ao Senhor, é a mesma palavra, um serviço praticado, dedicado ao Senhor, né? Então, fala, Jesus lá também em Mateus, né, quando ele fala com as tentações de Satanás no deserto, ele fala: só a ele prestará culto, só a ele servirás. Então, a questão aqui da reunião solene, da palavra cultuar ao Senhor, é servir ao Senhor. Então, no Novo Testamento, essa palavra aqui, ela tem a ideia de um ajuntamento solene, né? Mas não em torno de um sacrifício, né? Um sacrifício de um animal, como tinha lá no Antigo Testamento. Essa palavra servir, eles iam servir ao Senhor numa cerimônia, num ajuntamento solene, onde havia um sacrifício de um cordeiro pelos pecados, né? Agora, dentro do Novo Testamento, já com Cristo já morto, ressuscitado como nosso cordeiro, o termo aqui é um culto, né? É um serviço onde a nossa vida é oferecida, né? A nossa própria vida é oferecida, como diz lá em Romanos, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício, né? Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então, nós, dentro de um ajuntamento solene, nós oferecemos a nossa vida. Não é mais aquele cordeiro que era oferecido em nosso lugar. Agora, nós, como novas criaturas diante de Deus, nós agora oferecemos nossa vida, né? Então, os primeiros cristãos, eles se reuniam para celebrar a Deus, né? Cada encontro tinha um objetivo, né, de adoração a Deus de maneira coletiva, com cânticos, leitura e explanação da Bíblia, oração, oferta e tudo isso para glorificar a Deus e a igreja, né? Conforme lá Coríntios 14, 1 Coríntios 14, 26 e em outros textos também fala muito sobre isso, sobre o cultuar a Deus, né? Embora o culto tenha uma dimensão pessoal, né? Nós sabemos que sempre nós vamos estar em um ajuntamento solene. E quando se fala a buscar a servir ao Senhor, né? Nós como pessoas que dedicar nossa vida a buscar ao Senhor, a ter um serviço santo diante de Deus, né? Que é aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas que prestam serviço ao Senhor, né? Tá certo? Então, aqui nós vimos a definição ou a descrição do culto na Bíblia Sagrada, tá certo? O próximo tópico que nós vamos trabalhar é o desafio do culto na atualidade. Mas para enfrentar esse culto, esse desafio do culto na atualidade, né, no contexto urbano, nós temos que estar com a nossa mente sempre guardada as palavras. O que quer dizer adoração? Adoração é serviço a Deus, é adoração ao único Deus. Então, tem que ser voltada para Deus, né? Para enfrentar esse desafio, nós temos que pensar que sempre a adoração tem que ser uma coisa voltada para Deus, né? Em todas as épocas, né, a igreja vai sempre enfrentar desafio, porque os tempos vão passando, a igreja vai mudando, né? E quando vai pensar em questão de liturgia, então as pessoas
vão tentando mudar. Então tem alguns pensamentos, alguns desafios que a igreja vai enfrentando, né? E uma maneira nós temos que trabalhar nessa questão do culto nas cidades é na liturgia, né? Que é o serviço realizado para Deus. Precisamos considerar, né? Alguns desafios, né? Pensando que, falando sobre essa mudança que é gradual, gradual acontecendo na igreja, como é que era aqueles cultos no templo, né? Que tinha todo aquele cerimonial. No nascimento da igreja, que era feito lá no cenáculo, poucas pessoas, depois o culto da igreja, que era feito nas casas, de uma maneira bem simples, né? De uma maneira que envolvia louvor, né? Leitura da palavra, oração e explanação da palavra, essas 4 coisas. Leitura da palavra, explanação da palavra, louvor a Deus, cânticos, né? Oração e explanação da palavra. Essas coisas, né? Essas 4 coisas, né? Leitura da palavra, louvor, explanação da palavra e oração. Essas 4 coisas esses 4 elementos têm que estar no culto, né? Então vamos pensar aqui nos desafios, né? Então o autor da lição aqui coloca assim, do primeiro desafio, né, que a igreja precisa enfrentar é o tradicionalismo. Mas vamos pensar no tradicionalismo, naquele que as pessoas pegam uma certa época da igreja, engessa aquele período, né? Engessa aquele período e acha que aquilo lá é a maneira correta, né? De se cultuar a Deus. E não abre, né, espaço para conversa, para ver outros tipos de adoração. Só que o desafio também aqui é muito grande, porque geralmente as pessoas que querem enfrentar o tradicionalismo, né, também correm outro perigo. Geralmente dentro desse modismo urbano, desse contexto, dessa dinâmica urbana de cidades que há sempre novas coisas acontecendo, né? Enfrentar o desafio do tradicionalismo é complicado, porque alguns querem manter o tradicionalismo um período, né, congelado, um período da história cristã, né, congelado, que antes não era assim, né, mas a partir daquele momento começou a ser dessa maneira, e eles congelam e querem levar sempre dessa maneira, e outros que querem enfrentar esse tradicionalismo, mas com a última moda litúrgica que surgiu, a última moda litúrgica, né, que surge, e as pessoas querem manter esse enfrentamento, né, com a última moda. Aí hoje, né, quando as pessoas falam de entender as gerações, de entender, as pessoas não, esquecem, né, do que a Bíblia fala, do que é realmente adoração, e nesse mundo, né, o pessoal fala tão, como pode dizer assim, que muda, todo momento muda, todo momento as coisas saem de moda, né? Esse mundo líquido, tudo nada se consegue segurar, e as pessoas, geralmente, esses que querem acabar com o tradicionalismo, né? Mas colocando a nova moda ali, que é um outro perigo, aí o culto da moda é o que eles querem colocar, tá certo? E esse culto logo passa e vai em cima de outro, né? E vai em cima de outro. Aí tira-se um tradicionalismo e põe algo tão pueril, né? Tão líquido, tão sem base bíblica, né? Mas fundamentado na cultura líquida da época. E vai acontecendo o quê? A igreja vai perdendo o seu foco, a sua essência, né? Tá certo? Deveríamos sempre nos perguntar em nossas liturgias, o que pode estar impedindo as pessoas de experimentar o Deus vivo e verdadeiro, né? Tanto o tradicionalismo pode impedir com que as pessoas encontrem, né, tenham uma experiência com Deus vivo e verdadeiro, como a liturgia da moda também, se nós tirarmos o tradicionalismo e colocarmos a liturgia da moda, também impedirá que as pessoas experimentem o Deus vivo e verdadeiro, porque geralmente a liturgia da moda, né, ela não é voltada para uma adoração, um serviço ao Deus, mas um serviço à própria pessoa que está lá cultuando. Então, se faz um culto, né,
se faz um culto a gosto do freguês. E nunca um serviço, né? Então levar as pessoas a prestar um serviço ao Deus vivo, né? Ao Deus vivo, verdadeiro, que trará benefícios para as pessoas quando Deus se agrada daquele culto, né? Por isso aí entra o segundo desafio, né? Que seria manter a perspectiva bíblica, né? Se nós não mantermos a perspectiva bíblica, né? Nós vamos fazer um culto, vamos tirar o tradicionalismo e vamos colocar algo muito líquido, muito pueril, muito sem, como a erva que seca, né, e que hoje existe, amanhã já não existe, né, como algo que muda, né, conforme o humor das pessoas, conforme o gosto das pessoas, porque as pessoas, sem a perspectiva bíblica, você vai o quê? Você vai criar entretenimento, você vai criar diversão, você vai fazer ao gosto do freguês, mas esse freguês logo vai enjoar e vai buscar outros produtos, né, outros meios para consumir a fé, e você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que criar novas maneiras, né? Então, o desafio, né, além de nós enfrentarmos o tradicionalismo de maneira correta, o segundo desafio é manter a perspectiva bíblica daquilo que falamos no primeiro tópico, né? A adoração é servir a Deus. A adoração está focada em Deus. Deus é o que recebe a nossa adoração. O culto deve ser voltado para Ele, para a vontade dEle, para a maneira como Ele pediu, né? Então, aquelas 4 coisas básicas, né? Leitura da palavra, né? Leitura da palavra, cânticos, oração e pregação, tá certo? Não precisa ser um show, né? Hoje, as pessoas querem, buscando uma contextualização, né? As pessoas muitas vezes procuram a moda da última liturgia da moda, né? Transformar a igreja muitas vezes um show, né? Livrar totalmente do tradicionalismo, mas vira mais um show de rock, ou um show de uma balada, ou qualquer outra coisa, né? E isso não vai agradar a Deus, né? Precisamos contextualizar o culto, levar o culto a Deus de maneira que as pessoas entendam o culto, né? Compreendam o que está acontecendo, embora a Bíblia mesmo fala que muitas vezes o ímpio, né? A pessoa, o descrente, não vai compreender o que está acontecendo, enquanto Deus não fazer a obra na vida dele, entendeu? Então não vai, vamos querer fazer um culto, né? Vamos ter que fazer tudo para a pessoa entender, tá? Vamos fazer um culto como o Domingão do Faustão, vamos fazer um culto como o show do outro lá, para agradar essas pessoas, para que essas pessoas se sintam bem, né? Isso não esse é um desafio muito grande, a igreja manter a perspectiva bíblica, levando um culto que as pessoas entendam, né? Os tempos se alteram, né? Os métodos precisam ser adaptados, mas a palavra de Deus, ela não pode ser modificada, né? Não só a palavra, como o foco, né? Se o culto é para adorar a Deus, né? Não é para servir ao homem. Então, qualquer mudança que afronte os princípios do Evangelho deve ser deixada de lado. Isso que o autor da lição fala assim, qualquer mudança que afronte os princípios do Evangelho deve ser deixada de lado, né? E ele não afronta só os princípios do Evangelho, ele afronta o próprio Deus, porque nós vemos muitas igrejas, né? Que diz que são contextualizadas, verdadeiras boates, né? Verdadeiros, né? Inferninhos, como nós falávamos antigamente nas cidades, né? Verdadeiros inferninhos, luzinhas para lá, para agradar o coração humano, para servir ao ser humano, para servir ao homem caído e não ao Deus verdadeiro, né? Isso com motivo, com desculpa de contextualização. Isso não é contextualização. Contextualização é você levar o evangelho verdadeiro ao coração de todas as pessoas e todas as épocas, né? Como já vimos em outra lição. O ser humano ouvir a palavra de Deus, que ele possa ser entendida, né? Que a palavra de Deus possa ser entendida, né? Então já temos 2 desafios para enfrentar, né? Enfrentar o tradicionalismo sem, né, deixar de lado os princípios bíblicos, né? Como enfrentar o tradicionalismo? E segundo, como manter a perspectiva bíblica, como manter o conceito bíblico de verdade bíblica e adoração a Deus. E o terceiro desafio é a pregação, né? Essa pregação aqui também é um desafio tremendo hoje para a igreja, porque a pregação é um meio que Deus escolheu, né? Um meio que Deus escolheu para levar o evangelho, né?
Paulo fala que Deus escolheu salvar os homens pela loucura da pregação. Então, a pregação é para levar o evangelho às pessoas, né? Só que hoje, se nós não tomarmos cuidado com as pregações, que tem que ser os princípios bíblicos também, nós vamos levar algumas pregações que são pregações do quê? De autoajuda, né? De palestra ao gosto do cliente. Os apóstolos já falaram nas suas cartas sobre Paulo, Pedro, Judas, né? Sobre aquelas pessoas que buscam pessoas que falam o que eles querem ouvir. Hoje, muitas pregações de muitas igrejas está falando não que Deus pediu para que ele falasse, não que Deus pediu para que ele pregasse, mas estão pregando aquilo que as pessoas querem ouvir, levando as pessoas a se sentirem bem com seus pecados, né? Falando que as pessoas conseguem elas mesmas vencer por suas próprias forças, né? Sem arrependimento, sem se submeter à vontade de Deus, né? Então, aqui de novo fala assim, que essa humanidade hoje, o mundo tanto líquido como fala assim, pós-moderno, nós devemos compreender como é que o ser humano, né? Como é que esse homem pós-moderno, esse ser humano dessa coisa líquida, nós precisamos entender, mas não para transformar, né, a pregação, o culto em algo líquido também, em algo pós-moderno. A pregação tem que ser a mesma, o culto tem que ser o mesmo, só que de maneira que o ser humano do século XXI entenda. Né? Entenda, né? Entendendo, quando fala até entendo, né? Quando fala até entendam, quer dizer assim, quais são os anseios? O que eles estão sofrendo? O que o afastamento de Deus está causando na sua vida? Quando você compreender isso, que esse homem do século XXI, esse homem pós-moderno, essa pessoa pós-moderna, como está a vida dela, como é que ela está vivendo, né? Você pode chegar e pregar o evangelho. Ó, você está vivendo uma época onde não há mais segurança nos seus pensamentos, né? A firmeza dos conceitos muda a todos os dias, a todos os instantes, e mais pessoas querendo acabar com conceitos morais e outros, né, que tragam firmeza, até de tradição que tragam uma firmeza, algo que sustentável para a pessoa, e nós tentamos pegar a Bíblia, como um famoso pastor pregou aí, e vamos atualizá-la ao gosto do freguês, Então, ó, aqui, as pessoas que vão na igreja não são fregueses. As pessoas que vão na igreja não são o motivo principal do culto, né? Elas devem ser atraídas para o culto ao Deus verdadeiro, mas nós devemos mostrar como se deve cultuar ao Deus verdadeiro, ao Senhor, né, que criou os céus e a terra. Ele, então, nós não podemos pregar o evangelho ao gosto dessa humanidade pós-moderna, mas que essa humanidade pós-moderna entendam, né? Então a pregação não pode ser apenas uma atividade de liturgia, né? Ou espaço a ser preenchido, mas deve levar o quê? A pregação deve levar as pessoas a pensar, né, em sua vida com Deus. A pregação do evangelho tem que ser uma pregação profética, levar as pessoas a entenderem a distância que elas estão de Deus, né? Como o homem pós-moderno está distante de Deus, né? E eles têm se envolvido com muitas coisas para tentar substituir a Deus e não estão conseguindo. Então, através de uma pregação bíblica, né, profética, uma pregação que realmente leva as pessoas a compreenderem e serem discipuladas, né? E não um freguês que vão lá para consumir produtos evangélicos, tá vendo? Vamos lá, primeiro desafio, a tradição. Segundo desafio, perspectiva bíblica. Terceiro desafio, a pregação, né? E o quarto desafio, né, um dos mais, né, assim, problemáticos, né, é o desafio da música, né? É muito problemático esse desafio da música. Então, ao longo da história cristã, a música vai se desenvolvendo, né? Ela tem uma coisa fundamental de louvar a Deus, porque quando se fala em música, fala em assim, adoração e louvor a Deus, né? Então a música é um desafio muito grande, né? Porque
o desafio, né, que o autor da lição coloca aqui é conectar boa teologia, né, com letras e canções, né, com boa música. Hoje nós vemos dentro das igrejas, né, muitos louvores bonitos, né, boa música, mas conceitos totalmente antibíblicos, né, conceitos que levam as pessoas a não adorar a Deus ou compreender, né. Eu vejo que a fraqueza espiritual de muitos irmãos, que hoje os irmãos têm mais um conhecimento de Deus dentro das músicas do que da Bíblia Sagrada. Por quê? As músicas muitas vezes não estão refletindo o que realmente a Bíblia Sagrada está falando, né? Está mais voltado, que eu já falei, à liturgia da moda, à música da moda, a última moda musical, né? Então, não precisamos cantar música de séculos, né? Mas nós devemos tomar cuidado para fazer uma música que seja agradável a Deus, né? Com belas canções, boa harmonia, né? Boa letra, mas com fundamento bíblico, né? E elas precisam ser o quê? Compreensíveis. Nós sabemos que as palavras, né? As palavras são dinâmicas, as palavras elas criam novos significados, elas perdem os significados e surgem novas palavras que vai assumir um antigo significado de uma outra palavra. Então as palavras, a língua é dinâmica, as palavras são dinâmicas, nós devemos pensar nisso aí, que as palavras são dinâmicas, a língua é dinâmica. Então algumas palavras elas vão perdendo o seu sentido original, às vezes vão criando um sentido mais pejorativo, ou um sentido sem nenhum significado. E vão surgindo outras palavras, né? Para substituir aquele conceito daquela palavra. O que nós devemos tomar cuidado, né? É com a vulgaridade que muitas vezes está chegando em nosso meio. Palavras quando eu falo vulgar, muito comum, né? Onde as pessoas perdem o temor a Deus, perdem o respeito, né? O verso de introdução fala, em cada alma havia temor. O que é temor? Muitas vezes hoje nós começamos, dentro das músicas, usar palavras, né? Usar palavras que têm um cunho muito popular, né? Um cunho muito, muito vulgar, assim, que as coisas não têm mais importância. Como se qualquer um pudesse usar aquela palavra para qualquer pessoa, e muitas vezes as pessoas usam, né? Isso para falar de Deus, né? Aí de Deus é meu amigão, Deus é meu amiguinho, Deus é aquele que está do meu lado. Às vezes até um romantismo exagerado dentro das músicas, né? Parece mais um cantor, né? Um cantor de sofrência falando com Deus, né? Uma pessoa de sofrência ou um romântico dos anos 70, 80 cantando uma música a Deus, né? Então, o desafio da música é muito importante. Nós temos que fazer música contemporânea, de boa qualidade, boa teologia, né? Que chegue aos ouvidos e ao coração das pessoas do século XXI, dessas pessoas pós-modernas. Nós vivemos numa civilização, numa cultura pós-moderna, mas nós não podemos abandonar todas as tradições, né, que nós temos, né, para apenas fazer coisas pós-modernas, né, porque a pós-modernidade, esse mundo líquido, né, não existe verdade, não existe firmeza, não existe uma continuidade, não existe conceito de moral, e se a igreja não tomar cuidado, né, ela pode embarcar nisso, né? Então nós vamos pedir muito ajuda de Deus para fazer esse quarto desafio, né, enfrentar esse quarto desafio, sem amarrar a adoração, sem deixar com que surjam novas inspirações de louvores a Deus, de músicas a Deus, né? De cânticos, né, que as pessoas sejam compreensíveis, mas também não podemos deixar que se transforme em uma coisa tão vulgar, tão pueril, né? Tão sem sentido, onde hoje, né, as pessoas vêm de falar bastante de Deus, fica meia hora falando uma única palavra como um mantra, né? E falando uma palavra, porque aí fora, né, hoje a música, né, sinceramente, há alguns anos atrás, há anos atrás, né, a música evangélica, né, ela influenciava o mundo, né? A música evangélica, nós podemos ver países
que tem sua origem, sua fundação cristã, a música secular, ela até hoje ela foi muito influenciada, nós vemos a influência dos cânticos das igrejas, daquilo que a igreja produziu, né? Infelizmente no Brasil o que está acontecendo é o contrário, né? O mundo está influenciando muito e muito a igreja, a música evangélica, né? Influenciando a igreja evangélica na questão da música evangélica. Então é um desafio muito grande para nós aqui de São Paulo, do Brasil, né? Que não temos uma tradição evangélica muito forte, né? O evangelho surgiu no Brasil aqui há pouco mais de 100 anos, né? Que realmente começou a fincar raízes, mas nós já estamos quase já dentro desse mundo pós-moderno e influenciado muito por ele, e nós, às vezes, né, querendo ser muito contemporâneo, querendo ser muito contextualizado, né, ou dando um jeitinho para agradar nós mesmos, né, nós queremos muitas vezes, nessa questão, esse desafio tudo aqui, às vezes precisamos tomar cuidado, porque às vezes as pessoas querem um culto, né, mas experimentando coisas lá de fora, né, pensando, eu posso sentir a mesma alegria. Porque se nós não produzimos um culto, né, uma liturgia que satisfaça a Deus, né, e satisfaça o coração do humano, né, para conectar ele a Deus, nós vamos ou ficar num tradicionalismo morto, né, um morto que não tem mais nada a ver, né, ou caímos, né, numa coisa assim tão, na última liturgia da moda, que é focado para agradar aquele que está lá, aquele que vai lá sentar e participar do culto, e não o Deus verdadeiro, tá bom? Tá, então vamos lá para algumas coisas nós vamos fazer aqui agora, né? Que sobre como agir, né? Então vamos lá. Nós devemos cultuar a Deus em nossa cidade com fidelidade, não importa em que época, que momento essa cidade está vivendo, né? É moderna, pós-moderna, uma humanidade líquida, secular. Nós devemos servir a Deus nessas cidades, né? Com fidelidade. Lembre, né? Vai lá ler a carta de Deus, de Jesus, às 7 igrejas da Ásia, né? 7 cidades na Ásia. Como aquelas igrejas estavam cultuando a Deus. Como, né? As que eram fiéis a Deus estavam cultuando a Deus com fidelidade. As que não eram fiéis estavam tentando, talvez, agradar a cidade, deixando-se corromper pela cidade, né? E nós devemos o quê? Cultuar a Deus em nossa cidade, mas nós devemos ser criativos. O que é ser criativo, né? Buscar as pessoas, atrair as pessoas com brincadeirinhas, né? Com prêmios, teve um pastor aí que teve uma criatividade que não é muito boa aí, né? Ele transformou a igreja dele numa boate. A igreja dele parecia uma boate. Isso é uma criatividade que Deus aprovaria? Não. Nós somos criativos e podemos, né, evangelizar, levar as pessoas a adorar a Deus com muita criatividade, né? Mas dentro do mandato cultural, dentro daquilo que é da vontade de Deus, dentro dos princípios bíblicos, né? Não precisamos, né, de tanta parafernália para levar as pessoas a cultuar a Deus, né? Achando que basta nós termos uma igreja, né, com algumas características que as pessoas vão lá e vão ficar. Não vão ficar. Só recursos audiovisuais não vão atrair as pessoas. O que vão atrair as pessoas, né? Isso pode ajudar a pregação, pode ajudar as pessoas a entenderem a mensagem bíblica, mas o que vai levar as pessoas é a maneira como você comunicar a palavra de Deus, né? Você procurar entender as pessoas, procurar ser criativo, né? Aí pode ser nas poesias musicais, né? Nos arranjos musicais e na maneira que você vai utilizar aquilo que Deus permitiu que o ser humano produzisse, né? Então, nós vimos nessa lição, com base nas Escrituras Sagradas, que o culto cristão é uma prática deixada, coordenada e sustentada por Deus. É uma prática deixada, coordenada e sustentada por Deus. Deus, né? E que uma liturgia para a cidade pode ser bíblica e, ao mesmo tempo,
contextualizada e criativa. Contextualizada quer dizer, vai estar comunicando aquela cultura sem estar servindo à vontade daquela cultura, mas à vontade de Deus, né? O Evangelho não muda nunca, né? O Evangelho não vai mudar. É Deus oferecendo a salvação aos pecadores, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Não adianta falar que para levar as pessoas para só se sentir bem na igreja, as pessoas têm que ir lá conhecer os seus pecados e se arrependerem. Então o nosso desafio aqui é orar a Deus para que nos dê estratégias, né? Como nós iremos adorar a Deus na cidade, levando as pessoas a compreender a dinâmica, né, do culto, né? Como nós vamos comunicar o culto às novas gerações, né? Basta muitas vezes nós fugirmos também dos estereótipos, né? Ou daquilo que fala, hoje tem umas falácias aí dentro das pessoas, o mais velho não consegue conversar com o mais novo, né? Isso é uma falácia, né? Se você falar dessa maneira, ele não vai... Isso é uma falácia, né? Então a gente vê isso, essa desculpa dentro das igrejas, dentro da própria igreja, a igreja afastando as gerações, né? Essa mentira que entrou na sociedade e agora as pessoas muitas vezes se achando espertas, estão levando isso para dentro da igreja e achando que vamos separar as gerações para pregar o evangelho para elas. Não. A educação cristã, né? Nós temos que voltar a isso. Nós temos que ensinar as novas gerações a cultuar a Deus. E elas vão aprender com as gerações antigas. Dentro da cidade, mas vão aprender com as gerações antigas, né? Não com o cantor popular da época, não com a moda da época, tá bom, irmãos? Vamos orar para que Deus nos dê estratégia e que a palavra de Deus fale, né, aos nossos corações e que nós fujamos dessas armadilhas satânicas que muitas vezes nós caímos para tentar levar o evangelho às pessoas dessa época, tá bom? Que Deus, né, vamos orar agora, pedir a bênção de Deus, né, que nós possamos realmente, essas palavras entrar em nossos corações, vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por esses momentos, né? Daqui a pouco o culto, às 11 horas, né? Você se conecte conosco e teremos o culto, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento que passamos juntos aqui, meu Pai, na Tua presença, aprendendo sobre culto, sobre liturgia e o culto na cidade, Senhor Deus. Ajuda-nos a fugir das armadilhas satânicas, Senhor, que faz com que muitas vezes nós, Senhor, para fugir de um tradicionalismo morto, Senhor, um tradicionalismo que não transmite mais a Tua vontade, que não transmite mais a Tua verdade, mas que congelou um dado momento da história, Senhor. E às vezes nós fugimos desse tradicionalismo, nós caímos na armadilha, Senhor, da liturgia da moda, da liturgia do momento, Senhor, esquecemos da Tua palavra, Senhor, que tem que o culto voltado para Ti, um ajuntamento, Senhor, solene, um ajuntamento solene, um culto simples, Senhor, com elementos simples, com coisas simples, Senhor, para cultuar com o nosso coração, com vivacidade, Senhor, um culto que agrade a Ti, Senhor. Livra-nos, Senhor, de cultuar a Ti, Senhor, para agradar a nós mesmos. Livra-nos, Senhor, de um culto, Senhor, que tenta levar as pessoas a satisfazerem suas próprias vontades, a sua própria maneira de entender e fugindo da Tua palavra, Senhor. Livre-nos, Senhor, dos cultos, Senhor, que tenta imitar shows, Senhor, tenta imitar, Senhor, boate, Senhor, tenta agradar o coração caído do ser humano, tenta agradar as obras da carne em nossa vida, Senhor. Livra-nos de tudo isso, Senhor Deus, e façam que nós possamos, Senhor, ser reavivados, Senhor, restaurados, Senhor, e buscar um culto vivo, contemporâneo, um culto que agrade a Ti, mas que fale também ao ser humano dessa época, Senhor, desse século XXI, Senhor, desse período pós-moderno, desse mundo líquido, Senhor, sem verdade, sem nenhuma firmeza, sem nenhum alicerce, Senhor. É isso que nós queremos, Senhor, para a Tua igreja, para o Teu povo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.